guys, hello. How are you? Estamos live, pelo menos para mim, right? Teacher marcou essa semana essa live sobre o verbo to be, depois que na segunda-feira eu postei um vídeo explicando por que a gente deveria estudar o verbo to be, mas tenho que confessar para vocês que a teacher teve uma rookie mistake. Rookie é uma palavra em inglês que significa novato e mistake, um erro. Então, eu tive um rookie mistake, um erro de novata, quando eu achei que pra gente fazer lives no YouTube era só a gente clicar na live, começar uma transmissão online, só que como seria, sei lá, no Instagram, por exemplo. Só que não deu muito certo, porque na hora que eu fui programar a live ontem, ele falou que eu tinha que esperar 24 horas pro YouTube reconhecer, aprovar, enfim, não sei, pra daí eu conseguir agendar a live e mandar pra vocês o endereço, enfim. Então, eu tinha duas opções. Ou eu gravava a live do jeito que eu ia fazer mesmo e postava no YouTube como um vídeo normal, mais o vídeo da live, ou eu mandava e-mail para todo mundo que se inscreveu, ou eu mandava recado no Instagram e tal, tentando avisar para vocês que eu mudei a data. Eu preferi gravar essa live e postar hoje mesmo no horário que a gente tinha combinado, porque caso vocês tivessem feito plano para assistir a aula, que ninguém saísse prejudicado, ok? Então, por causa disso, nossa aula não vai ter o chat, ok? Então, eu peço para que vocês, caso tenham perguntas, anotem as perguntas, ok? Isso é um exercício legal para vocês não só ficarem ligados na aula, né? Então, assim, fez uma pergunta, pode ser que essa pergunta seja respondida ao longo da aula. Caso ela não seja respondida, fiquem à vontade para me mandar essas perguntas ali no Instagram, na mensagem mesmo, né, na caixa de entrada para mim. Eu respondo um a um, fiquem à vontade para perguntar para a teacher. Eu vou ficar muito feliz, aliás, de saber que vocês participaram da live, e que fizeram as anotações, tiveram perguntas e estão me mandando, ok? Esse é o aviso número 1, então, essa live é fake. Eu estou gravando aqui antes. E o segundo aviso é que, pra gente fazer as explicações, pra eu passar pra vocês as explicações, os exercícios, eu criei um PDF, ok? Eu vou deixar aqui embaixo, no link da descrição, aqui embaixo na descrição, um link para vocês poderem baixar esse PDF. E eu acho muito legal que vocês façam isso, porque todos os exercícios e explicações que a teacher vai dar aqui, eu vou passar pra vocês, ok? Tá vendo aqui, ó? Que quando eu passar pra tela da nossa aula, eu tô com o meu caderninho aqui, né, com o meu tablet, então tudo que eu fizer aqui vocês vão ver. E eu criei um PDF pra gente acompanhar a aula. Então, nessa primeira página eu vou usar como se fosse o nosso Blackboard, né, nosso quadro. E depois a gente tem tanto os exercícios quanto os PDFs, as explicações mesmo, né? Então, é muito legal vocês baixarem esse PDF, tanto para vocês terem o exercício e fazerem isso como uma aula mesmo, certo? Isso é muito legal do YouTube, do quanto as redes sociais têm ajudado a gente no estudo de idioma, porque a gente consegue, ter uma aula de graça. Essa aula, eu imagino que ela vai ter uma duração de 1 hora e 10 por aí, e eu já vi professores cobrando hora-aula de 50 até R$250. Então, essa aqui é uma aula completa sobre o verbo to be, tudo que você vai precisar saber para finalmente desembaçar todos os conceitos que você aprendeu ou que não aprendeu ainda, enfim, mas para você ficar cada vez mais seguro. Ó, passei para mim agora. Para vocês ficarem mais seguros com o verbo to be e parar com essa de tipo, travei no verbo to be, não consigo mais evoluir além do verbo to be. Hoje a gente vai passar um paninho em tudo que você sabe, vai limpar tudo direitinho, fazer a limpa, o que for de informação boa e informação relevante vocês mantêm, o que for de informação nova e informação corrigida, né, enfim, ok, eu não tinha entendido isso antes, ou agora tá, entendi por que tal coisa tá acontecendo, a gente começa de um jeito novo, ok? Então, link ali na descrição para vocês baixarem o PDF e acompanharem os exercícios comigo, ok? Aliás, enquanto a teacher estiver fazendo os exercícios com vocês, eu vou falar, pausa o vídeo, tenta fazer esse exercício sozinho, depois despausa pra gente, para vocês ouvirem qualquer resposta, para conseguirem pensar junto comigo, porque isso é muito legal, né? Primeiro você tenta fazer sozinho e depois
você corrige, porque você teve chance de errar. Esse erro é muito importante na hora da aprendizagem. Uma coisa é a teacher falar e você aceitar. Outra coisa é você colocar o que você achou que era e corrigir caso necessário, né? E essa correção é onde a gente aprende melhor. Um outro jeito de aprender muito bem também é de você ensinar uma outra pessoa. Então, por exemplo, quando a gente terminar essa aula, quando você tiver terminado os exercícios, se você quiser tentar passar para um colega que faz aula com você, para uma colega que faz aula com você, ou mesmo assim, ó, seguinte, você sabe verbo to be? Eu vou te passar esses exercícios aqui e eu vou explicar para você. Caso você entenda tudo direitinho, é porque eu entendi bem. E se essa pessoa não souber sobre o verbo to be e você estiver explicando para ela, isso é um ótimo jeito de você conseguir usar estratégias, tipo, tá, como é que eu faço ela entender isso? Talvez eu não tenha entendido o suficiente para conseguir explicar para ela. Depois volta na live, ouve de novo, enfim, são jeitos diferentes de estudar, ok? Então, antes da gente começar a nossa explicação, eu queria falar um pouquinho sobre o vídeo de segunda-feira. O vídeo que eu postei segunda-feira estava falando sobre a importância da gente aprender o verbo to be, né? Por que a gente precisa aprender o verbo to be? E, na verdade, a minha opinião em relação ao verbo to be é que ele é um verbo superestimado. Tipo, a galera dá muita atenção para ele, sendo que ele não precisava ter tanto essa atenção assim, porque ele é um verbo como qualquer outro no inglês. Ele é um verbo, dizem que ele é um verbo muito importante, e eu concordo, porque ele é um verbo que é muito usado. Mas não significa que a gente conseguiria substituir ele por outros, como em alguns outros verbos a gente consegue, ou também não significa que a gente tem que dar mais atenção para ele ou não. O que acontece com o verbo to be é que normalmente ele é ensinado no início dos estudos, porque muitas frases de apresentação, quando você está se apresentando para alguém, quando você está conhecendo uma outra pessoa, frases de nível iniciante tem muito verbo to be. Então, quando a gente pergunta, normalmente nos inícios de aula, né? Oi, qual que é seu nome? Como é que você tá? Quantos anos você tem? Todas essas frases vão ser faladas com verbo to be. Então, quando eu pergunto, what's your name? Tenho easily, what is your name? Verbo to be. Se eu pergunto, como vai você? Como você está? How are you? Tenho are, verbo to be também. Quando eu pergunto, quantos anos você tem? How old are you? Tenho are ali também. Então, o verbo to be é muito usado nessas frases de apresentação, porque eu tô falando sobre mim, eu tô falando quem eu sou e como eu estou. Nesse caso, o verbo to be é exatamente isso, é a tradução, verbo ser e verbo estar. Então, eu uso esses verbos no início de estudo de inglês, e por isso que ele é visto muito no começo. Como vários alunos iniciam um curso de inglês, mas não vão até o final, eles saem desse curso lembrando que o verbo to be foi dado, mas que não necessariamente eles conseguiram entender ou aprender tudo que tinha que ser aprendido. Então, quando a gente começa a conversar com uma pessoa sobre falar inglês, putz, eu já comecei curso de inglês e parei, nananã, o verbo to be vem à tona e as pessoas começam a fazer dele uma piadinha que já virou conhecimento geral. Então, qual que é? O que a gente fala com alguém quando fala que nunca falou inglês? Putz, nem passei do verbo to be. Ou, nossa, nem consegui entender o verbo to be. Porque a pessoa não continuou o estudo. Não é que o verbo to be foi difícil e por isso ela parou. Como ela saiu do inglês, ela não conseguiu trocar de assunto, não começou a falar sobre outros verbos, sei lá, o que você faz no seu dia a dia, ou começar a estudar o passado, o que você fez, o que vai fazer, começa a falar sobre arrependimento, sobre suposições, você não trocou de assunto. Como essa pessoa não trocou de assunto, ela só falou sobre o verbo to be, o verbo to be parece uma coisa muito difícil, né? Não, eu não consegui aprender, as pessoas que estão aqui em volta de mim estão falando que não sabem inglês porque também não conseguiram aprender o verbo to be, e ele acaba ficando nessa piadinha de que ele é difícil ou que ele é muito essencial, enfim. Só que essa não é a minha opinião. Eu não acho que o verbo to be seja difícil. Aliás, se comparado com o verbo ser e com o verbo estar, eu acho que o verbo to be, ele é mais simples. De duas formas que a gente tem que saber do português, o verbo to be é uma só. Então, imagina todas as conjugações que a gente tem no português. Do verbo ser, eu sou, tu és, ele é, blá, 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 de todas as pessoas, para todos os tempos. E assim também no verbo estar. Eu estou, tu estás, ele está, blá, blá, blá. No verbo to be, a gente tem só um verbo,
right? E eu sei que imaginar dois significados diferentes para um verbo só pode ser desafiador, né? Tipo, ai, quando que eu vou saber quando que eu uso ser, quando que eu vou saber quando que eu uso estar? Só que isso é por contexto. No contexto, significa que outros detalhes da frase ou outros detalhes do que você está falando te dão dicas do que aquele verbo to be vai ser. Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, I am happy today. I am happy today. Eu estou feliz hoje. Mas vamos fingir que você não sabe que esse verbo to be é o estou. Você vai falar assim, tá, será que é eu sou feliz hoje ou eu estou feliz hoje? Nesse caso, como eu disse o today, faz mais sentido eu pensar que é eu estou feliz hoje. Sei lá, eu tenho andado triste essa semana, mas hoje eu tô feliz. Estou, eu sei que pelo contexto teve que ser estou. Mas se eu tô falando sobre mim e de repente eu falo assim, I am a happy girl. Eu sou uma menina feliz. Eu estou uma menina feliz ou eu sou uma menina feliz? Pelo contexto, como eu falei menina, faz mais sentido que eu diga que eu sou uma menina feliz e não que eu estou uma menina feliz. Então é isso que eu tô falando sobre o contexto, te dá dica do que o verbo to be vai ser naquele momento, right? Ou, por exemplo, estudando, né? Se eu quiser falar eu estou estudando, I am studying. Esse I am vai ser eu sou estudando ou eu estou estudando? Não tem como ele ser eu sou estudando. Você vai saber que ele é estou que eu estou estudando por causa do contexto, ok? Então é isso que eu quero dizer quando eu digo que pelo contexto você vai entender se o verbo to be quer dizer ser ou quer dizer estar, ok? Então, dito isso, acho que a gente pode passar aqui pro nosso PDF para começar a falar sobre o verbo to be, ok? Vou tomar uma aguinha aqui. Esse seria um momento legal de vocês baixarem o PDF, ok? Então, caso vocês queiram baixar o PDF mesmo para acompanhar com a teacher os exercícios e fazer as anotações, o link tá aqui embaixo para vocês colocarem o e-mail ali, vai receber o PDF no e-mail e daí vocês já têm o material para vocês estudarem, ok? Então, vamos lá. O que eu quero dizer com explicação do verbo to be? Voltei. Eu gosto de usar a gramática como uma vassoura numa casa suja. Finge assim, ó, finge não, né? Eu imagino como que tá a situação de uma pessoa que já estudou o verbo to be às vezes mais de uma vez e não conseguiu passar pra frente. Então assim, ó, tem um pedacinho de informação ali, tem um pedacinho de informação aqui, tem uma informação errada lá, tem uma informação nada a ver ali. O que a minha vassoura, que é a gramática, vai fazer? Eu vou passando assim, ó, vou tirar a informação que é uma sujeirinha que não devia estar lá. E outra eu vou deixar as que eu acho que é necessária. Então, o que eu quero dizer com eu vou passar aqui uma informação de gramática para vocês? Eu não quero que vocês decorem isso. Eu não quero que vocês fiquem assim, ó, putz, ferrou então, uma aula de 1 hora com gramática que eu não quero saber. Eu não acho que a gente tem que aprender inglês com gramática. Essa pode ser a sua opinião. Aliás, eu acho também que essa é parte da minha opinião, não vou dizer completa, porque eu acho que estudar gramática nesse caso vai fazer a limpa. Eu vou tentar organizar esses seus pensamentos e as informações sobre o verbo to be que você recebeu até agora. Depois que a gente tiver passado por tudo isso, toda vez que você fizer um errinho nas frases que a gente usar, você vai falar assim, ó, tá, isso aqui não tá errado, mas por que será? Ah, eu lembro que a teacher falou alguma coisa sobre isso. Ok, você sabe que existe uma informação que explica aquele seu erro. E é isso. Caso você seja uma pessoa que, como eu, gosta de gramática, daí você pode voltar no material, você pode procurar por quê. Ah, tá aqui, por quê? Ou se você é uma pessoa que precisa passar numa prova de proficiência para fazer faculdade fora, fazer algum outro curso, ou enfim, você está precisando dessa certificação, você vai precisar de gramática, porque daí é o jeito que você vai conseguir provar que você tem essa proficiência. Mas se você quer o inglês para o seu dia a dia, para o trabalho às vezes também, porque tem gente que não vai precisar escrever no trabalho, enfim, você não vai precisar saber essas regras de gramática na cabeça. Mas eu acho que a gramática funciona nesse caso como um livro, um manual de regras, um manual de usuário. Você compra um eletrodoméstico que você tem que montar. Você faz o quê? Você abre o manual, você vê as instruções, o que você tem que fazer, ok, você guardou esse manual depois. Caso você tenha um problema que você não está conseguindo
resolver sozinho, você volta no manual, procura lá, ok, entendi por quê. Guardou aquele manual, você não vai precisar dele no seu dia a dia. Para usar o seu celular, você não anda com o manual do celular no bolso o tempo todo. Você vai usando. Se der errado, tudo bem. Agora, o dia que você precisar mesmo, você calma. Deixa eu ver aqui na internet como é que o manual do celular tá falando porque eu tenho que fazer isso, ou como que eu acho essa informação. Daí sim você vai no manual e consegue achar. Eu acho que a gramática para as línguas funciona da mesma forma. Eu sei que eu tenho uma explicação ali que me fala como é que a língua funciona. Eu vou ler ela uma primeira vez, que é o que a gente vai fazer aqui. Eu vou fazer a limpa de tudo que você já aprendeu até hoje, e você vai corrigindo as informações que você aprendeu errado ou não. Depois de ter estudado isso, obrigada, gramática, não preciso mais de você. Agora eu vou treinar todas as frases que a gente fez, vou fazer uma revisãozinha amanhã, pegando essas frases completas já dos exercícios, não vou nem fazer exercício de novo. Pega essas frases completas, nananana. Se um dia eu falar uma coisa que não tá soando muito bem, eu acho que tem alguma coisa que a teacher falou sobre aquilo, mas eu lembro que era diferente do que eu tava fazendo. Se for necessário, você vai lá, volta, olha. Se não for necessário, você copia de alguém que falou de um jeito que você achou que é certo e fechou. Não se prendam à gramática, aprendam a usar ela pro bem, de um jeito que te ajude, ok? Então, bora lá. Agora, de verdade, estamos aqui no PDF, ok? Então, eu queria começar com o verbo to be e tentando fazer com... Eu vou destrinchar o verbo to be de um jeito que vocês consigam ver ele de um jeito diferente. Você sabe, e eu sei que você sabe, até porque eu falei, 2 minutinhos atrás, mas se eu te perguntasse assim, o que significa o verbo to be? Você ia me responder assim, teacher, verbo ser e estar, já tô ligada. Ser e estar. Você tem esses dois significados para o verbo to be, e em outras situações, dependendo dos verbos que eles vão acompanhar, dá pra você criar verbos maiores, enfim. Mas por enquanto a gente tá só com o verbo to be, ser e estar, que é isso que a gente precisa pra hoje. Mas tá, e se eu te perguntar separadinho, o que esse to significa? O que esse to tá fazendo com o be? Por que quando eu falo o verbo to be, eu separo os dois, mas quando eu falo o verbo have, eu não falo to have, ou play, eu não falo to play. Esse to, a gente chama ele de infinitivo. Infinitivo. O que significa um verbo estar no infinitivo? Se eu te desse uma linha do tempo e eu te falasse, assim, quais são os tempos que tem dentro de uma linha do tempo? Você pode falar assim, teacher, você tem o passado, você tem o presente e você tem o futuro, right? E se eu falasse, assim, uma frase pra você, I to be happy. Que é aquela frase que eu tava falando antes, né? De eu sou feliz ou eu estou feliz. Se eu te desse essa frase, I to be happy, e pedisse para que você colocasse ela dentro dessa linha do tempo, onde que você ia colocar? Se essa frase tá no infinitivo, significa que esse verbo tá infinito. Eu não consigo saber onde que na linha do tempo ele tá. Eu não posso falar que eu fui feliz ontem ou eu era feliz ontem, porque tá escrito ali eu ser feliz. Eu não posso falar que eu sou feliz ou que eu estou feliz e nem que eu serei feliz ou que eu estarei feliz. Eu não sei aonde nessa linha do tempo que o meu verbo tá. Então é isso que significa infinitivo. Ele é infinito. Eu preciso colocar o verbo dentro de um tempo para saber de quando que eu tô falando, ok? Então, para colocar esse verbo to be dentro de uma linha do tempo, eu preciso conjugar. É isso que chama conjugação. Conjugação significa que você vai colocar o verbo dentro de um tempo, para daí eu conseguir visualizar ele numa linha do tempo. Porque se ele não estiver dentro da linha do tempo, ele não aconteceu. Então, por exemplo, se eu te disser, por exemplo, eu comprar um carro. Eu comprar. O nosso infinitivo no português é o R no final. Então, se eu tenho aqui, comer... comprar ou dormir, eu tenho R no final. Esse R é o to do inglês na frente. Significa que ele está no infinitivo. Eu posso falar eu comer batata? Pode. Você consegue colocar ele dentro da linha do tempo? Não. Se eu não consigo falar se uma frase é verdadeira ou não,
eu não consigo colocar ela na linha do tempo, eu não consigo falar isso no meu dia a dia. Então, para conjugar, eu falo, por exemplo, eu comi. Se eu disser eu comi e te pedir agora assim, ó, coloca na linha do tempo, onde que vai estar? Ah, eu comi, tá aqui, ó, tá no passado. Se ele entrou na linha do tempo, agora ele tá conjugado. Isso que é conjugar. Eu comi, tu comeste, ele comeu, ou eu como é hoje, né? Então eu estaria aqui, ó, no presente, right? Eu como, ou eu comerei no futuro. Se ele entrou na linha do tempo, ele tá conjugado. Se ele não entrou na linha do tempo, ele tá no infinitivo, então ele não tá conjugado. Comprar. Se eu fosse falar, eu compro um carro novo todo ano. Eu compro um carro novo todo ano. Eu troco de carro todo ano. Onde que tá na linha do tempo essa frase? Compro tá no presente. Então eu sei que esse compra aqui ia estar aqui no presente. E se eu falasse, por exemplo, dormir? Eu dormirei. Que, pra falar a verdade, a gente não fala assim, né? A gente fala eu vou dormir. Que é a mesma coisa. Eu vou dormir na casa de uma amiga amanhã. Ou eu dormirei na casa de uma amiga amanhã. Mesma coisa, a diferença é que um a gente usa, o outro não. Então, se eu falo assim pra você, tá, coloca essa frase dentro da linha do tempo. Ok, você consegue colocar essa frase dentro da linha do tempo porque ela tá conjugada, right? Então, aqui, ó, dormirei ou vou dormir, ela tá aqui no futuro. Right? Então, conjugar um verbo é colocar ele dentro da linha do tempo. Se ele não tiver conjugado, ele tá no infinitivo. O que acontece com o verbo to be? O verbo to be, ele tá no infinitivo. Ah, tá, então, teacher, quer dizer que todos os verbos podem ter o to na frente? Se eu falar o verbo to have, o verbo to jump, pular, o verbo to sit, sentar, todos os verbos eu posso colocar o to na frente? Pode, porque o to é infinitivo. Se o verbo não tá conjugado, ele tá no infinitivo. Então, eu tenho ali o nosso R do português é o to para o inglês. Todos eles podem ser. Só que a gente já falou tanto to be desse jeito, to be, que a gente meio que esqueceu que ele é o verbo be. Assim como o verbo have. Se eu quiser dizer o verbo to have, eu também posso falar o verbo to be, ok? Então, tentem lembrar disso. O verbo to be é a mesma coisa que o verbo be. A diferença é que o be pode ser que esteja conjugado, porque tem jeitos de você conjugar o verbo be sendo be mesmo, assim como o verbo have ser have. Então, os verbos no inglês que estão com to na frente, eles estão no infinitivo, lembra disso, ok? Ok, teacher, então como é que eu conjugo o verbo to be? Como é que eu coloco ele dentro da linha do tempo? O verbo to be tem 3 conjugações. E essas conjugações são... Eu vou colocar aqui as pessoas primeiro. Eu, tu, ele ou ela, nós, que é na real a mesma coisa que o a gente. Pode ser que a gente não use sempre nós, né? Letra tá linda, hein, Thalita? Que isso! Temos o vós, que a gente não usa vós também, a gente usa vocês, né? Que no caso é a segunda pessoa. E o eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. Ok. Pro inglês, quais são essas pessoas? A gente tem eu, I, você ou tu, you, ele, ela, he, she, e no caso do inglês a gente tem mais uma pessoa que é o it. Quem que é o it? It é ele ou ela para coisas e animais, ok? Então, por exemplo, pro meu cachorro, pro meu cachorro eu deveria chamá-lo de it, né? Então, sei lá, ele é um cachorro. It is a dog. Só que quando, no caso de pet, né? Tipo gato, cachorro, enfim, já é muito parte da família, a gente chama ele de he ou she, não tem problema, right? Porque ele já faz parte da família, você chama ele de ele, né? Ai, vamos dar comidinha pra ela, vamos dar comidinha pra ele. Agora, animais selvagens, tipo, você vai no zoológico, você olha o elefante, você vai falar sobre it, porque ele não tá próximo de você, não no sentido de proximidade, mas ele não é parte da sua vida como o seu pet é. Então, o pet, se você quiser dizer she ou he, também não tem problema, tanto faz. Agora, animais selvagens,
ou coisas, né? Tipo, o meu celular, eu não vou falar ele, eu vou dizer it, porque meu celular é uma coisa, eu não posso chamar ele de he, ok? Depois a gente tem nós e a gente, we, vós ou vocês, you, e eles ou elas, they. E no caso do they, vocês podem usar para pessoas, coisas ou animais, tá? Não tem problema. Repara aqui que o you e o you ficaram iguais, né? E não tem problema, isso acontece mesmo. Teacher, como que eu vou saber então se o you é singular ou you é plural? Eu tô falando você, tu, ou eu tô falando vocês? Mesma coisa da tradução do verbo to be, a gente sabe por contexto. Yes? Normalmente eu falo assim, hey guys, hello. Esse guys é um pessoal. Então, quando eu quero ter certeza que a pessoa que está me ouvindo entendeu que eu quero falar sobre o plural, eu falo assim, eu trouxe para vocês, pessoal. I brought this for you, guys. Esse guys mostra que é pessoal, mostra que ele tá pessoal, tipo, no sentido de várias pessoas. E daí a pessoa sabe que esse you que eu usei foi plural. Ou para vocês, tipo, vocês dois. Ei, vocês dois, podem parar. You too. Então, você, dois, eu sei que é plural. Agora, se eu estiver falando com uma pessoa só e usar you, é singular, é uma pessoa só. De novo, a gente vai saber a diferença de you singular ou you plural pelo contexto, ok? Good. Falamos sobre as pessoas. Quando eu for traduzir, quando eu for conjugar o verbo to be, tem 3 formas de conjugação no presente. O am, o is e o are. Só essas conjugações. Então, ó, eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estáis, eles estão. Sei 12 formas diferentes da gente conjugar esses 2 verbos. E eu tenho 3 formas que equivalem a essas 12 formas do português. Ponto por inglês, não é mesmo? 3 para substituir 12? Tô amando inglês. Não sei porque vocês não gostam do verbo to be. Verbo to be é sensacional. Tem que decorar menos, caso você ainda não tenha treinado o suficiente. Imagina, só 3 formas. Para quais pessoas que eu uso essa conjugação do verbo to be? O am vai ser sempre pro I, sempre. I am. Am não é usado para mais nenhuma pessoa, ok? O is vai ser usado para he, she ou it, right? Eu posso falar que o is é só usado para singular também, só que você tem que lembrar que não pode ser usado para I, para eu, ok? Então, is é usado só para singular, mas não para eu e nem para you. Tá vendo ali que o you, eu não coloquei ele dentro aqui desse is, porque o you também vai ser are. Tá vendo ali embaixo? We, you, they, are. E nesse caso, o you aqui, ó, também vai ser are, porque, como a gente viu antes, ele é igual aqui, ó. O you singular ou o you plural são iguais, então eles também vão ter a mesma conjugação. Quando que eu vou saber um, quando que eu vou saber que é outro? Pelo contexto, ok? Então aqui a gente sabe. A outra coisa que as pessoas falam também é assim, ó, tá, is é pro singular, are é pro plural. É isso que eu disse antes. A gente tem que tomar cuidado com o is pro you ou are pro you. O you pode ser singular, pode ser você. E eu não posso falar you is. Eu tenho que falar you are, independente se é singular ou plural, ok? Toma cuidado com isso. Então, eu tenho 3 formas, tá vendo? Então, se eu quiser dizer, por exemplo, eu sou feliz, I am happy. Right? Eu sou feliz, pronto. Se eu quiser dizer, ela é feliz, she is happy. Ela é feliz. E se eu quiser dizer, se eu quiser dizer ela está feliz ou ela é feliz, como que eu vou fazer essa diferença? Bom, a gente viu que o ser estar, os dois são o verbo to be. Então, se eu só tenho uma forma de falar o verbo to be para she, que é o is, então ela é feliz ou ela está feliz, tanto faz, ok? Vai ser sempre she is happy, mesma coisa. Eu posso dizer também eles. Como eu digo, eles estão felizes. They, que é eles aqui, ó, tá vendo?
They are happy. They are happy significa eles estão felizes. Como eu digo, eles são felizes. They are happy. Igual, porque só tem uma forma do verbo to be para they, ok? Good. E se eu quiser dizer na negativa, tipo que eu não sou, como é que eu formo a negativa do verbo to be? No inglês, a negativa é formada pelo not, ok? E nesse caso, eu só vou adicionar o not ali do lado, ok? Então, se eu disser I am not, you are not, he, she, it, is not, we, you, they are not, já fiz a negativa, right? Então, eu não sou feliz. I am not happy. Right? Eu não sou feliz. Agora, se, sei lá, meu filho fez bagunça, eu viro pra ele, I am not happy. Eu não tô feliz com isso. Tipo, vamos melhorar essa situação. I'm not happy. Depende do contexto também. Agora eu quero dizer que o meu cachorro não tá com fome. Eu acabei de dar comida pra ele, ele não tá com fome. Tá? É o verbo estar. Então eu vou usar o verbo to be também. O meu cachorro é o it, ou se você considerar ele parte da sua família, he ou she também, is not hungry. Hungry. Hungry aqui é o com fome, right? Ele não tá com fome porque eu já dei comida pra ele. E se eu quiser dizer nós não estamos atrasados. We are not late. We are not late significa que nós não estamos atrasados, ok? Eu usei o verbo to be com o not para fazer a negativa, pronto. Se você quiser usar dessa forminha, você pode usar. Tem um outro jeito, que é a forma contraída da negativa. O que é contraída? Eu vou pegar o verbo to be mais o not e vou juntar os dois numa palavra só. Isso chama contraída. Vou te mostrar. Aqui a gente tem, ó, vou apagar aqui, o I am not. Como que eu posso contrair I am not? O am não pode se juntar com o not, porque tá vendo que eles são aqui duas consoantes? Não vai, essas duas consoantes não conseguem se juntar no som, porque tipo, se eu juntasse M com N ia ficar não ia dar certo. Então aqui eu vou juntar o I com o am. Então se eu quiser usar a forma contraída do verbo to be nesse caso, eu coloco apóstrofe para mostrar que eu tirei uma letra, ok? Se eu tirei uma letra, eu preciso mostrar através da apóstrofe. Eu coloco apóstrofe e pronto, eu sei que ali aconteceu alguma coisa. Nesse caso, a letra A que saiu. Agora, por exemplo, no he. He is not. Eu tenho duas formas de contrair. Eu posso contrair do mesmo jeito que eu fiz com I. He's not. Ele não é ou ele não está. Ou eu posso contrair o is com o not. Então, dizer he isn't. Ok? Isn't. He isn't é a mesma coisa que he is not. Só que o que aconteceu aqui? Como eu tirei a letra O, eu tô mostrando que eu tirei a letra O, colocando o apóstrofe aqui em cima, right? Nossa, teacher, escreve mais bonitinho. Isn't. Então aqui, ó, a minha apóstrofe tá mostrando que eu tive que tirar a letra O daqui, ok? Mesma coisa aqui, ó, nesse he is not. Eu coloquei apóstrofe para mostrar que eu tirei o i, ok? Então, a apóstrofe está sempre te mostrando que uma letra foi tirada, por isso que você precisa usar ela. Então, he is not, he's not e he isn't é a mesma coisa. A diferença é só o que você prefere falar, ok? Eu lembro que teve uma época que eu dava aula pro meu irmão e ele falava assim, dizer is not é mais bonito do que falar isn't. Então, ele gosta de falar is not. He is not my friend. Sei lá, ele não é meu amigo. Mas é uma preferência dele. Faz diferença? Não. Tá, então por que eu tenho que aprender todos, sendo que eu posso escolher um deles?
Você escolhe o jeito que você fala para os outros, mas não necessariamente o jeito que você ouve as outras pessoas respondendo para você. Então você tem que saber todas para você conseguir interpretar tudo que chega até você. Agora, o jeito que você escolhe para falar, sua escolha. Você pode falar is not, it's not ou só isn't, ok? Mesma coisa acontece com she, ou com he, ou com it, né? Vou trocar só aqui na pessoa. E depois, na negativa não, né? No plural, aqui do are not. Vou fazer menorzinho, por exemplo, aqui. We are not. Eu posso juntar o we com o are, que fica we're not. We're not. Seria legal se você repetisse com a teacher aqui, ok? We're not. Esse R é aquele R de caipira lá atrásão. We're not. Ou você pode juntar também o are com o not. Então fica we aren't. Ok? É muito comum a gente ouvir brasileiros falando aren't. Porque no português, a nossa língua tem as vogais muito fortes, ok? Então a letra E, a letra A, I, O, U, A, E, O, U são muito fortes na nossa língua. Elas são até elementos centrais da palavra. No inglês não é, já viu várias palavras que tem, tipo assim, 500 milhões não, mas tem várias consoantes e você pronuncia uma só, o resto nem faz sentido e nem precisava estar lá, porque não é uma língua que tem a vogal como parte importante da sílaba ou da palavra. Por isso, quando a gente vê palavras como aren't, é difícil pra gente brasileiro não falar aquele E. A gente olha para aquilo e fala aren't. E o que eu tô falando pra vocês aqui é que, no inglês, a gente não precisa pronunciar todas as vogais como no português. Então, nesse caso aqui, é a mesma coisa do isn't. Tá vendo aqui que ele come? Eu falo isn't. Aqui eu também vou falar como se não existisse esse E. Aren't. Ok? Tenta falar aí comigo. Aren't. We aren't. E não we aren't. Ok? Tô dizendo com isso que ter sotaque de brasileiro é ruim? Não. Você pode ter o sotaque que você quiser. Aliás, a gente não consegue nem não ter o sotaque de brasileiro. É muito difícil, por mais que a gente treine, principalmente se você já estiver aprendendo inglês depois de adulto. O que eu tô falando aqui é, algumas palavras, quando a gente pronuncia elas lendo da forma que a gente leria no português, a gente acaba pronunciando errado. Dizer aren't com o E pronunciado, não é problema de sotaque de brasileiro, é problema de leitura errada. Eu tô lendo aquela palavra como se eu estivesse lendo português. E não é para fazer isso. A gente vai ter que ler em inglês. Se depois você tiver outras palavras que daí você tem sotaque ou a melodia da sua frase tá falando como se você estivesse falando português, outra história, não vai fazer diferença no entendimento. Agora, dizer aren't é uma pronúncia errada da palavra, não tem a ver com sotaque. Ok? Eu digo que muitos brasileiros falam assim, não falando pelo sotaque brasileiro, falando por aquela história da vogal ser importante para o português, ok? Então aqui, we're not, quando eu tenho aqui, né? We're not ou we aren't, ok? Good. Mesma coisa para todas as pessoas, né? Se eu quiser colocar aqui, ó, para qualquer dessas aqui do plural, we are not, you are not, ou they are not. Eu também posso falar you're not, ou they're not, e you aren't, ou they aren't. Mesma coisa. Yes? Vou colocar aqui isso aqui para vocês verem. Podem anotar aí no de vocês também, ou vocês sabem que isso aqui vai ter tudo ali no... anotadinho aqui no PDF, tá vendo? Ó, depois tem todos os jeitinhos que o verbo to be é conjugado, no presente, no passado, enfim. Aqui os exercícios que eu vou trazer aqui pra vocês hoje são no presente, porque normalmente quem assiste essas aulas de verbo to be tá ainda no início do estudo, mas ali tem o do passado e do futuro também, só para vocês saberem que isso existe, que mais pra frente vocês vão ver isso de novo, mas a gente não vai se preocupar muito com eles hoje, ok? Mas lá embaixo tem todos esses jeitinhos que eu tô escrevendo aqui, pra você não precisar copiar tudo. É legal de você copiar aqui informações, insights que você tem, que você não
que foram essenciais para você conseguir entender o resto, ok? Então aqui é a parte boa da gente ter uma live fake. Eu tinha esquecido de passar para a tela do exercício, continuei falando, e vocês não vendo nada. Então vamos aqui, vamos ver as formas contraídas. Eu tenho I'm not, eu tenho he's not, ou he isn't. Duas formas de você falar a mesma coisa. A gente tem também she's not, ou she isn't. Tenho também it's not, ou it isn't. Mesma coisa. E para o plural, a gente tem we're not, ou we aren't. You're not, ou you aren't. Yes, mesma coisa. E they're not, ou they aren't. Ok? Mesma coisa aqui também. Teacher, como é que você pronunciou esse there? There. Exatamente assim. There. Tá, então você tá dizendo que o there de lá, o there de pertencente a eles, né? Tipo, deles. Ou they are, tipo, eles são ou eles estão. Tem a mesma pronúncia? Yep. There, there. Como que eu vou saber? Contexto, ok? Normalmente, a gente brasileiro pronuncia there, their e there. Daí é normal do there. Ou there, alguma coisa do tipo. Não posso focar nas vogais como a gente faz no português. Então, aqui, a pronúncia é a mesma. There, ok? Good. Pra gente acabar, vê aí se você tá entendendo tudo direitinho. Caso não esteja, faz a sua pergunta, manda lá no Insta pra teacher, tá? Aqui agora, a gente viu negativa, a gente viu a positiva e a gente tem que fazer também as perguntas, ok? No inglês, quando eu digo, por exemplo, no português, se eu falar assim pra vocês, você tá sentado. Isso é uma frase, eu tô dizendo que isso é verdade. Você tá sentado. Agora eu falo assim, ó, você tá sentado? Eu mudei a entonação da minha voz e você entendeu se aquilo que eu falei foi uma pergunta ou não. Aquilo foi suficiente para ter uma pergunta, porque se você prestar atenção nas palavras, elas estão no mesmo lugar. Você tá sentado. Você tá sentado? Nossa, você tá atrasado. Você tá atrasado? Eu mudei a entonação, você sabe se aquilo é uma pergunta ou uma resposta. No inglês, essa entonação não é necessária, você pode usar se você quiser, mas ela não é o que vai fazer daquela frase uma pergunta. Como que eu vou saber se uma frase no inglês é uma pergunta ou não? Eu vou ter alguma coisa na frase que me mostre que aquilo é uma pergunta. No caso do verbo to be, é uma inversão de lugar. Então, lembra que a gente viu que o verbo to be para I é am. Quando eu for fazer uma pergunta, eu vou escrever am I. Am I happy? Right? Am I happy? Você está se perguntando, eu sou feliz? A entonação no português é muito necessária. Então eu falo, eu sou feliz? Eu sou feliz. Eu sou feliz? No inglês eu não preciso. Se você quiser perguntar sem entonação, não tem problema, porque o que mostra que aquilo é uma pergunta é a inversão de lugar entre o verbo e o sujeito. Tá vendo aqui, ó, que foi trocado, ó. Ok? Então eu posso falar assim, ó, I am happy, am I happy? Mesmo jeito, e um foi pergunta, o outro não. A diferença é o lugar que eles estão, né? Assim, a inversão que eu fiz e aquilo foi suficiente para você entender que aquilo foi uma pergunta. Mesma coisa acontece com todas as outras pessoas. Então, he is, eu fico, is he? Is he thirsty? Ele tá com sede? Thirsty. Is he thirsty? Ele tá com sede? Eu posso falar assim, ou is he thirsty? Pronto, já sei que aquilo é uma pergunta,
por causa da posição do is e do he. She is, vai ficar is she. It is, vai ficar is it. Continuação ali. We are, vai ficar are we. You primeiro. You are, vai ficar are you. Ou they are, vai ficar are they. Eu mudei a posição do verbo to be com a pessoa e isso foi suficiente para eu entender que é uma pergunta, ok? Porque no português a entonação é importante. No inglês, não, no caso de pergunta, não é. Então, eu não preciso colocar entonação quando eu já tiver alguma coisa na frase me mostrando que aquilo é uma pergunta, ok? Good, guys! Acho que foi, hein? Antes da gente passar para os exercícios, acho que aqui a gente teve toda a explicação, tudo que a gente precisava saber. Com essas informações de gramática, a gente vai fazer os exercícios. Nossa, eu preciso então saber tudo disso? A gente já discutiu isso antes. Isso aqui é pra gente limpar tudo que foi visto antes. Você falar, ok, agora eu entendi melhor isso aqui mesmo, agora isso aqui era do jeito que eu tava pensando, isso aqui não, guardou gramática. Quando você precisar dela, você volta e olha, senão, relaxa. Eu ainda pediria que vocês estivessem com a gramática na cabeça agora pra gente fazer esses exercícios pra make sure, pra ter certeza, pra make sure que tudo que você aprendeu aqui, você entendeu. Depois que você tiver entendido, pronto, não precisa mais usar. Mas é legal de vocês fazerem os exercícios justamente para isso, para entender, para fazer como se fosse uma análise de tudo que a gente viu agora. Eu entendi ou não? Ficou dúvida ou não? Talvez eu faça uma pergunta para você e você perceba que, eu não sei responder isso, pode ser que eu não saiba, ok? Então vamos para os exercícios aqui, ok? Eu vou tomar uma aguinha. Enquanto isso, o que eu queria que vocês fizessem? Tentem dar uma pausa sempre que a teacher falar pra gente começar os exercícios. Seguinte, o exercício 1 diz assim: Complete the sentences using the correct form of the verb to be. Complete as frases usando a forma correta do verbo to be. Como que eu sei qual que é a forma correta do verbo to be? Eu preciso saber qual que é a pessoa que está ali na minha frase. Sabendo qual que é a pessoa, eu sei completar. Então, vamos primeiro nessas pessoas aqui, ó. Letra A. Eu sugiro que você pause, tenta fazer, conseguiu fazer, despausa para saber a resposta, ok? Então, primeiro a gente tem she, blá, 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 31 years old. 31, right? 31 years old. Ela, blá, 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 31 anos velha. Teacher, essa frase não faz sentido no português. Ok, não pensa no sentido da frase. Me fala, quem que é a pessoa dessa frase? Quem que é o sujeito dessa frase? Nesse caso é o she, right? A única pessoa que pode ter aqui é o ela. A gente viu antes que o verbo to be para ela é is. She is 31 years old. Ela é ou ela está 31 anos velha. Continua sem fazer sentido. It's ok. A tradução literal às vezes atrapalha a gente. Ela é 31 anos velha ou ela tem 31 anos velha, que não faz sentido, significa ela tem 31 anos. Só que no inglês eu não falo quantos anos eu tenho, porque no português a gente fala ter, porque a gente fala tem de vida, né? Eu tenho 31 anos de vida. No inglês eu não digo assim, a gente fala quanto velho que a gente é, ok? Então, eu sou 29 anos velha. No inglês eu vou dizer I am 29 years old, right? Aqui no caso ela falou 31 years old. She is 31 years old. Mesmo que você não soubesse o que significa aquela frase, você já sabia que o is era a forma correta de usar. Por quê? Porque para she só tinha o is, não tinha como a gente fazer diferente ali, ok? Vamos fazer isso com as outras também. Próxima. Pausa, despausa. São Paulo, blá, 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 a big city. São Paulo é o quê? Se você tivesse que escolher uma pessoa para representar São Paulo. I, you, he, she, it, we, you, they. Qual dessas pessoas
quando eu digo pessoa por causa do jeito que tá escrito, mas São Paulo, no caso, não é uma pessoa, né? Mas vocês entenderam. Qual que é que eu não quero falar pronome, mas isso aqui, ó, que a gente tá vendo, são pronomes. Quais pronomes substituem São Paulo? Só que eu vou falar pessoas, porque a gente normalmente sabe quais são as pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, ok? Então, quando eu digo pessoas, eu quero dizer pronomes. Se eu disser pronomes, nesse caso, eu tô pensando nas pessoas, mas aqui é o São Paulo, eu tô falando de cidade, não tem problema. Então, São Paulo, se você fosse escolher uma dessas pessoas, né, um desses pronomes para substituir São Paulo, o que seria? Bom, São Paulo não é pessoa, então a única que pode ser é it. Qual que é o verbo to be para it? Is. São Paulo is a big city. São Paulo é uma cidade grande. A gente nem tinha traduzido essa parte aqui e você já sabia que São Paulo teria que ser o is, porque São Paulo não é uma pessoa. Não posso falar, não posso chamar São Paulo de she ou de he, ok? A gente fala isso no português, né? São Paulo é uma cidade linda, ela é minha preferida. Ela quem? A cidade. Mas no inglês eu não posso chamar cidade de she, ok? Eu tenho que colocar, substituir por it. E nesse caso, o verbo to be para it é is. Depois a gente tem o quê? Letra C. Mr. and Mrs. Murphy, blá blá blá, teacher. Mr. é um homem, Mrs. é uma mulher, blá blá blá, teachers. Teachers vocês já sabem, right? Teacher, professores. Então, tô falando que o senhor Murphy e a senhora Murphy são professores. Qual que é o pronome correto, ou a pessoa que pode substituir Mr. and Mrs.? São duas pessoas. Pode ser ele? Não, porque tem ela também. Pode ser ela? Não, porque tem ele também. Então, aqui você vai ter que pegar o they, que é o plural deles. Qual que é o plural do verbo to be? Qual que é o verbo to be para they? Are. Mr. and Mrs. Murphy are teachers, right? Eu substituí tudo isso aqui por they, right? Porque ele e ela juntos são eles, right? No português a gente tem feminino e masculino, né? Eu falo eles ou elas, e aqui não, eu tenho uma palavra só para os dois. Substituir os dois, qual que é o verbo to be para they? Are. Mr. and Mrs. Murphy are teachers. Letra D, letter D. You, blá blá blá, intelligent. Intelligent, bem difícil essa palavra, hein? Igualzinho no português. Você ou vocês, não sei, são ou é inteligente. Qual que é o verbo to be para you? Independente se é singular ou plural, eu sei que é are. You are intelligent. Tá, teacher, mas agora não tem contexto. Como que eu vou saber se é you, você, ou se é you, vocês? Agora não dá pra saber. Não tem contexto. Aqui pode ser você, aqui pode ser vocês. Pode ser você é ou vocês são. Não tem contexto, não dá pra saber. Letra E. I, blá, 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 hungry. Qual que é o único verbo, qual que é a única forma que o I aceita? Am. I am hungry. I am hungry. Meu Deus, teacher, não coloquei I am, eu coloquei só o am. Assim como nos outros, eu coloquei a forma curta. Tudo bem? Yes. No problem. Se você tivesse colocado só a forma curta, podia também. Não tô falando pra você adicionar, tá? É ou esse, mas tanto faz. Você não precisa apagar só porque você não fez igual a mim. E a F, the dog, blá, 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 very friendly. Very friendly é muito amigável. O cachorro é muito amigável e o cachorro é muito amigável. Nesse caso, dog, aqui eu vou substituir para it. Tá, teacher, mas você falou que se o cachorro fosse pessoa da família, podia ser he. Ok, esse cachorro aí é o cachorro da sua família? Você sabe que ele tá falando exatamente do seu cachorro? Então pensa que se não for seu, se não for você falando, suponha que todos os outros animais é it, ok? Então nesse caso, o verbo to be para he é it. Yes? Repete com a teacher essas frases. Letra A. She is 31 years old. São Paulo is a big city. Mr. and Mrs. Murphy are teachers. You are intelligent. E aqui não é intelligent. Eu não vou puxar o gent. Eu vou falar inte. O te é mais forte, ok? Intelligent. E letra E. I am hungry.
Hungry é com fome. I am hungry. Se quiser até adicionar um always aqui, ó. Por quê? Porque eu tô sempre com fome. I am always hungry. Fato. Ponto. E a letra F. The dog is very friendly. Good. Yes? Viu que não foi difícil? Pra teacher que tá aqui. Espero que pra vocês não tenham sido também. Lembrem de que, caso vocês tenham feito algum desses exercícios diferentes, tipo assim, muito nada a ver com a teacher, se a explicação que eu dei aqui não foi suficiente, manda lá no Insta pra teacher que eu ajudo vocês, ok? Bora pro exercício 2. Exercise number 2. Write the correct positive and negative forms of be in the negative. Coloquei o in the negative que veio totalmente sem necessidade. Porque ali eu tenho... Já coloquei positive and negative. Sorry, ok? Então ali, write the correct positive and negative forms of be. Escreva a forma correta da forma positiva e da negativa do verbo to be. Como que eu vou saber? Por contexto. Então, na letra A, por exemplo, ele diz assim: New York, blá, 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 a city. It, blá, 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 a country. Então, eu tenho Nova York, nananã, cidade. Ela, esse it eu vou traduzir como ela porque eu tô falando de uma cidade, né? Ela, nananã, um país. Nova York é uma cidade ou é um país? Nova York é uma cidade. Então, eu sei que a primeira vai ser positiva, a segunda negativa. Se eu disse que Nova York aqui é it, o verbo to be para it, is. New York is a city. It, qual que é a negativa de is? Qual que é a negativa de is? Eu já ia falar isn't. It isn't a country. New York is a city. It isn't a country. Teacher, você tá falando Nova York diferente do jeito que eu falo. New não é a forma correta de falar novo. Aqui eu vou falar assim, ó. New. Tipo o Neo do Matrix, yes? Mas aqui, Neo. Eu acho que Neo é primeiro, né? Tipo assim, ó. Neo, ok? Eu não vou falar New, ok? Essa não é a forma que a gente tem que falar, porque New é o nome da pessoa. Aqui, eu vou dizer New. New York, ok? New York is a city. It isn't a country. Ups, cortei o T. Nova York é uma cidade, não é um país. Então, é isso que o exercício quis dizer com completar com a forma correta, positiva e negativa. Yes? Eu vou ler, vou ver o que faz mais sentido e completar. Letra B. Elephants, blá, 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 light. They, nanana, heavy. Elephants é um elefante. No plural, porque tem o S. Light e heavy. Light é leve. Heavy é pesado. Elefante é leve ou é pesado? É pesado, então o heavy vai ser a positiva, a primeira aqui é negativa. Elephants é animal, animal é it, certo? Pá! Nesse caso, elefante está com S. Se ele está com S, é plural. Lembra que plural de animal vai para they também, assim como para pessoas e coisas? Então aqui, elephants é they e não it, porque está no plural. Qual que é o verbo to be para they? Are. Na negativa, aren't. Elephants aren't light. Os elefantes não são leves, eles são pesados. They are heavy. Ok? Heavy. Letra C. I, blá, 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 a vet. I, blá, 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 a teacher. O que é vet? Vet is a veterinarian, like the doctor for the animals, right? É um médico para animais, é o veterinário. Vet é o jeito curtinho da gente falar veterinarian, ok? Que é igual parecido com português, right? Veterinarian. Veterinarian. É o mesmo jeito que a gente... Parecido com português, né? Veterinário. Só que aqui eu posso falar a forma curta dele. Vet é a mesma coisa que veterinarian, ok? Então, quem sou eu? Como eu não consigo saber quem são vocês aí, eu, aqui no caso, sou teacher, right? Então, eu sei que a primeira eu vou responder que não, a segunda eu vou responder que sim, ok? Então, tentem pensar como se vocês fossem a teacher que está respondendo aqui. Como que eu falo a negativa do verbo to be para I? I am,
not. E teacher ferrou. Não pus assim. Eu pus assim. Errei. Right? Tá certinho. I am not ou I'm not é a mesma coisa, tá? Pode usar dos dois jeitos. E I am a teacher, daí sim é verdadeiro. Então aqui eu coloco am ou I apóstrofe M para dizer que ali o teacher, para dizer que o I e o am se juntaram. Tirei o A, coloquei uma apóstrofe. I am not a vet. I am a teacher. Eu não sou veterinária, eu sou professora, ok? Next, letter D. Tomatoes, nanana, fruits. They, nanana, vegetables. Tomatoes é o quê? Tomate. Tomate é comida, é uma coisa. Então é it. Só que nesse caso tá no plural. Então vai ser they, porque são eles os tomates. Então they are fruits ou they are vegetables? Tomates são frutas. Então, tomatoes are fruits. They aren't vegetables, right? Tenta pronunciar esse G aqui, ó. Vegetables, não veg, ok? Você não vai falar o G do comum do G, né? Você vai falar vegetables. Tomatoes are fruits. They aren't vegetables. E a letra E, a gente tá falando de children. O que é children? Children são crianças, ok? Child é uma criança. Childs não existe. Plural de child é children. Por isso que eu não posso colocar um S aqui, porque a palavra inteira já indica que é plural, ok? A palavra inteirinha. Então aqui eu sei que ela é plural. Children, nanana, young. They, nanana, old. Crianças são jovens ou são velhas? Crianças são jovens, então a primeira vai ser positiva, a segunda negativa. Se children tá no plural, qual que vai ser o verbo to be para eles? Are. Children are young. They aren't old. They aren't old. Yes? Aren't? Aren't. They aren't old. They are young. Eles são novos. E a F, lemons, blá blá blá, sweet. They, blá blá blá, sour. Lemons, limões. Eu não vou falar lemon. Eu não vou fazer esse on, ok? Eu vou dizer a letra O como se fosse lemons. Lemons, nanana, sweet, doce. They, eles, porque limão tá no plural. Nanana, sour. O que é sour? Azedo. Então, o limão é doce ou é azedo? É azedo, bom, pelo menos pro meu paladar. Então, aqui eu vou colocar negativo no sweet e positivo no sour. Lemons aren't sweet. They are sour. Yes, sour. Okay, can you repeat with me? Lemons aren't sweet. They're sour. Yes, very good. E aqui começamos a usar também a negativa junto nesses exercícios. Good? Vê aí se você tem dúvidas sobre esses exercícios para mandar depois para a teacher, ok? Bora para o exercício 3. Exercício 3 vai pedir para que vocês respondam as perguntas com a forma curta. Answer the question with a short answer. Responda as questões com uma forma curta. O que é forma curta? Vou mostrar aqui na letra A. A letra A, ele pergunta assim, ó. Are you my friend? Você é meu amigo? E entre parênteses aqui, tem o yes, que é a resposta que ele quer que você dê. A resposta longa seria yes, vírgula. I am your friend. Sim, eu sou seu amigo. Resposta longa, ou mais longa que ela pode ser. Como ele pediu para você dar a resposta curta, significa que você vai parar ali no verbo to be. Você não vai colocar mais todo esse complemento. Então, responder yes, I am já é suficiente, ok? A gente para no verbo to be, ou se for na negativa, a gente para no not, né? Porque ele vem depois do verbo to be. Yes, I am. Yes, I am o quê? Your friend. Mas você já sabe disso, porque foi você que me fez a pergunta, ok? Então, não precisa colocar da forma completa. A gente chama isso de short
form. É a forma curta. Vou parar ali no verbo, só a informação que é necessária. No português a gente fala só sim, né? A gente não completa com o verbo. Sim, eu sou. Você é meu amigo? Sim, eu sou. Essa já é uma forma longa, né? A gente diria sim, eu sou, né? Sim, sim, eu sou, ou sim, eu sou seu amigo. Mas a gente já diria só o yes. Tá errado responder só o yes no português, no inglês? Não. Quer responder yes? Pode. A minha sugestão é que, enquanto você estiver estudando inglês, e o inglês ainda não é tão natural para você, responde com essa forma curta ou responde com a forma longa para você treinar, ok? Porque quando você responde yes I am, você está entendendo que a pergunta foi feita com o verbo to be, ok? Então esse é um jeito de você aprender também. Pode responder só yes? Pode. Só tô falando que é um jeito diferente de você estudar. Você está reforçando sempre pro seu cérebro que ali o verbo to be para I am, porque você está repetindo isso o tempo todo, ok? Vamos ver na letra B. Letra B, letter B. Is she married? Ela é casada? Married é o contrário de single. Single é solteiro ou solteira. Married, casada. Married? Married. Is she married? Tem que responder que não. Então, no. She isn't. Isn't o quê? Married. Mas eu não quis, right? Vou trocar para uma canetinha menor aqui só para ver se fica melhor, tá? Depois a gente troca se não ficar. Is she married? No, she isn't. Verbo to be para she. Is na negativa. Isn't, forma curta. No, she isn't. Letra C. Is soccer a sport? Futebol é um esporte? É para responder que sim. Então, yes, it is. Yes, it is. Achei que ficou melhor, né? Deixa assim. Yes, it is. Ok? Forma curta. Se fosse forma longa, yes, soccer is a sport. Só que daí você não usa o verbo to be. Até usa lá, né? Mas a intenção dele é que separe no verbo to be. D. Are they basketball players? Eles são jogadores de basquete? Não. É para eu responder que não. Então, não. Eles não são. Como eu digo eles, tá aqui, ó. They aren't. Reparou que por essa pergunta ser pergunta, o are tá aqui na frente, ó. Tá na frente do they, porque é pergunta, right? Ó, se eu tenho uma pergunta aqui, meu verbo to be troca de lugar com a pessoa. No, they aren't. Letra E. Is a car expensive? Um carro é caro? Yes. Para responder que sim. Carro é o quê? Carro é it. Então o verbo to be vai ser is, como tá ali na pergunta. Yes, it is. Is a car expensive? Yes, it is. It's very expensive. Por que você colocou ali, teacher, a car e não the car? Porque eu já vi várias vezes a gente escrevendo the aqui, ó, the car, o carro. Nesse caso, tanto faz os dois. Porém, tem uma diferença. Se eu perguntar, is a car expensive? Eu tô perguntando assim, ó, um carro é caro? Tipo, comprar carro é caro? Eu tô perguntando de modo geral sobre os carros. Eu não tô sendo específica. Então, se eu tô perguntando se ter carro é caro, né? Um carro é caro? Yes, it is. Agora, se eu colocar o the, significa que você sabe qual carro eu tô falando. Yes, você falou que você comprou um carro novo e fala assim, is the car expensive? O carro? Qual carro? Aquele que você tava falando pra mim. Então, se eu disser the car, é um carro específico, você sabe de qual que eu tô falando. Você tinha falado sobre ele depois, a gente tá olhando pra ele, enfim. Agora, a car a gente chama de indefinido. Não sei de qual carro você tá falando. Você está só me perguntando se ter carro é caro. Is a car expensive? Yes, it is. Letra F, letter F. Am I watching TV? Eu tô assistindo TV? Eu, no caso, a teacher, eu. Tô assistindo TV? Nope. Não, eu vou responder aqui. Não, eu não estou. No, I am not. Lembrando que vocês também podem responder da forma curta. No, I'm not. É a mesma coisa que responder I am not, ok? Essa é a forma curta de responder perguntas, ok? A gente usou o verbo to be e parou nele, ou parou na negativa, right? Quando a gente junta, fica até mais óbvio de ver, porque daí tem o verbo to be juntinho com ele.
right? Paramos aqui. Paramos não, acabamos o 3. E vamos para o 4, que é o nosso último exercício. A gente tem aqui um exercício que pede para que a gente write a question using the verb to be. Escreva uma pergunta usando o verbo to be. Aqui tem outro detalhe que eu quero que vocês vejam. Tá vendo que em toda resposta tem uma palavrinha sublinhada? Todas elas têm uma sublinhada, que é para eu saber qual que é a WH que eu vou usar. WH é o nosso que do português. Qual, quando, onde, porquê, como, que horas, enfim, essas palavrinhas a gente chama de pronomes interrogativos. Então, cada palavrinha que está sublinhada vai dar a dica pra gente de qual pronome interrogativo que a gente vai usar, ok? Pra gente saber sobre o que a gente está perguntando. Sobre o que a gente está perguntando, não. Sobre qual é a pergunta que ele quer que faça. Porque às vezes, se não tiver especificado, a gente pode fazer qualquer pergunta, daí vocês acham que vocês fizeram errado só porque fez diferente de mim. Mas nesse caso não, a gente vai ver aqui qual que o exercício está pedindo para fazer igual, ok? A aula aqui não é específica do WH, então eu não vou focar neles, mas eu só vou passar para vocês quais são. Caso vocês tenham muita dúvida sobre o WH, pode me mandar no Insta ou escreve aqui embaixo nos comentários pedindo uma aula sobre os pronomes interrogativos, que a teacher faz uma aula explicando direitinho quais são eles e como que a gente usa, ok? O que eu quero que vocês saibam aqui é que numa pergunta, vocês já sabem que o verbo to be vai vir na frente, right? Nesse caso, ele vai vir, o WH vai vir antes do verbo to be. Então, a sequência vai ser WH, verbo to be e o resto da pergunta, ok? Vamos fazer o exercício A para vocês verem. Letra A tá escrito assim, ó. It is in Scotland. É na Escócia, e Escócia é o que tá escrito pra gente perguntar, né? Então, pensa assim, ó. Que pergunta que fizeram pra mim pra eu responder? É na Escócia. Eu posso perguntar, é na Escócia? Fazer essa pergunta simples, right? Mas, como ele pediu pra eu usar o WH, ele pediu não, a teacher sabe que vocês têm que responder com WH, eu vou perguntar, tipo, onde fica alguma coisa, right? Onde, o WH é where. Where is Glasgow, for example? Onde fica Glasgow? Fica na Escócia. Teacher, tá, mas como é que você soube que esse is tinha que ser usado ali? Bom, eu perguntei sobre Glasgow. Glasgow é uma cidade. Cidade é it. Então eu sei que o verbo to be vai ser is. Where is Glasgow? It is in Scotland. It, aqui ó, é Glasgow. Ela fica na Escócia. Você podia também perguntar onde fica o Lago Ness, onde fica o monstro do Lago Ness, sei lá. Where is the Loch Ness? Onde fica o Lago Ness? It is in Scotland. Você podia fazer outras perguntas também, ok? Nesse caso, você pode usar a imaginação e completar ali. O que é importante aqui, você tem que colocar o where e o is iguais ao da teacher. O resto, que um complemento aqui, você pode inventar. Onde fica blá blá blá, o castelo de não sei o quê? Fica na Escócia, ponto. O importante é você saber que o where responde o onde e o is é o verbo to be para cidades, ok? E também porque tá na pergunta, tá na resposta, né? Você pode ser malicioso assim, ó, tá na resposta, eu vou usar. Às vezes não funciona, mas na maioria sim. Letra B. Que pergunta que você vai fazer para a pessoa te responder? I am tired because I studied all night. Eu tô cansada porque eu estudei a noite toda. E o que você tem que perguntar é, por que eu estudei a noite toda? Que pergunta que você faz para alguém responder? Porque eu estudei a noite toda. Bom, por que que você tá cansada? Porque é um WH que a gente chama de why. Por quê? Why? Porque você está cansada. Como eu digo você? You. Qual que é o verbo to be para you? Are. Why are you tired? Por que que você tá cansada? Ai, tô cansada porque eu estudei a noite inteira. Como que você sabe, teacher, que ali você teve que usar o are, sendo que na pergunta, na resposta, tinha o am? Lembra que eu falei que às vezes não funcionava ser malicioso e olhar ali na resposta para você saber o que você tinha que saber, o que você tinha que colocar na pergunta? Porque você tá, imagina um diálogo, eu perguntando para você, quando eu falo para você, o eu sou eu. Quando você fala para mim, o eu é você. E aqui eu tive que trocar porque a pessoa pergunta para você e você responde eu.
Então, aqui a gente teve que trocar o I am e o are you, ok? Nesse caso, o are veio na frente porque é pergunta, ok? Why are you tired? I'm tired because I studied all night. Yes? Letra C. That beautiful woman is my mother. Aquela mulher linda é minha mãe. Que pergunta você faz para a pessoa responder: aquela mulher linda é minha mãe. Quem que é aquela mulher linda? Quem é o who. Who. Mulher é quem? She. Ou, nesse caso, beautiful woman. Beautiful woman é o she, é ela. Em qual é o verbo to be que a gente usa para ela? Is. Como é uma pergunta, eu vou inverter esses dois. Who is that beautiful woman? Eu tô ligada que vocês estão falando beautiful. Tô ligada. Who is that beautiful woman? Quem que é aquela mulher linda? Oh, that beautiful woman is my mother. Aquela mulher linda é minha mãe, right? Te amo, mãe. That beautiful woman is my mother. Woman é mulher. Mulher é she. Verbo to be para she, is. Coloquei o WH primeiro, porque como a teacher falou, pela sequência, o WH tem que sempre vir antes do verbo to be. Next. A resposta é It is 7 p.m. São 7 da noite e eu tenho que responder pensando na hora. Que pergunta que eu faço para alguém responder? São 7 da noite. Que horas são? E aqui o WH é what time. What time. Se eu tô falando que horas, qual é o sujeito para hora? Como que eu vou falar sobre a hora? Se eu pensar em hora, você até pode pensar, hora é it. Mas como eu quero perguntar que horas, tá no plural. Então eu colocaria day, mas não funciona assim, porque aqui eu tô falando no inglês, né? Em inglês, o time, eu não vou perguntar que horas falando what times, eu não coloco esse plural ali. What time vai ser sempre what time, então você sabe que ele vai sempre ser ali daquele jeitinho no singular. Então, vai ter que ser is. O time vai ser sempre is e não day. Ok? Então, você sabe que para it, o verbo to be é is. What time is it? Que horas são? What time is it? It is 7 p.m. It is 7 p.m. Ou eu posso juntar o it is e falar it is. It's ou it is, tanto faz, ok? Letra E, my birthday is in June. Que pergunta você faz para alguém responder? Meu aniversário é em junho. Você vai perguntar quando que é o aniversário, porque junho é o que você quer saber. Quando é o WH, when. When é o seu aniversário? Seu aniversário é uma data. Data é it. Qual que é o verbo to be para it? Is. When is it? Quando é? Quando é o quê? O seu aniversário. Então, nesse caso, na pergunta, você vai ter que escrever uma coisa maior do que só o it. Você vai ter que entender, porque aqui a gente sabe, porque já teve a resposta, né? Mas pensa que a pessoa que está respondendo, ela não tem resposta ainda, é ela que vai te dar a resposta. Ela vai ter que saber do que está falando. When is your birthday? When is your birthday? Quando é seu aniversário? My birthday is in June. Isso é verdade, o da teacher é. My birthday is in June. When is your birthday? Troquei aqui, ó. Is it é pergunta, o is veio na frente. Na resposta, não. O birthday veio antes, porque daí eu inverti, lembra? When is your birthday? My birthday is in June. E a última. I'm fine, thanks. And you? Eu tô bem, obrigada. E você? Eu quero saber se você tá bem ou não. Então eu pergunto como vai você ou como está você. Isso é o WH, how. Não é WH, mas é HW, né? Aqui, ó. How. Que é como, nesse caso, mas juntando com outras palavras ele pode mudar. Tipo, a gente já conhece, por exemplo, how much. How much é quanto,
como, não é como aqui, por causa do much. Então, juntando os dois, a gente vai falar quanto, né? I'm fine, thanks. Eu estou bem. Quando você vai perguntar para outra pessoa, como está você? Você é quem? O you. Então, nesse caso, eu vou fazer o verbo to be com are. How are you? I am fine, thank you. And you? Ou I'm fine, thanks. And you? Troquei a ordem aqui, porque a gente sabe que é uma pergunta diferente daqui, ó, tá vendo? Que tá numa ordem de resposta. Pessoa antes de verbo to be. Good? O que eu quero que vocês façam com todas essas informações? Lembra aquelas informações de gramática que a teacher disse? Informação de gramática a gente guarda para quando a gente precisar, mas não é para ficar com elas aqui. Aqui, ó, na página seguinte, tem todas as frases completinhas. Qual que é a minha sugestão? Amanhã, ou todos os outros dias que passarem, enquanto vocês estiverem vendo isso, estudando isso, volta nessas frases e repete essas frases. Lê essas frases para você acostumar a ouvir essas formações. Por exemplo, she is, São Paulo is, Mr. e Mrs. are, porque isso vai fazer com que você memorize, sem ter que ficar decorando a gramática, ok? Então, a minha sugestão é, amanhã, pega toda essa explicação aqui, ó, e dá uma lida, que é tudo que a gente falou hoje. Depois que você lê isso aqui, pega essas frases e você vai repetir. Como que você repete? Lendo aqui, ok? Então, número 1, repete comigo para você aprender e para depois você já saber direitinho. She is 31 years old. 2. São Paulo is a big city. 3. Mr. and Mrs. Murphy are teachers. Number 4. You are intelligent. Number 5. I am hungry. Number 6. The dog is very friendly. Number 7. New York is a city. It isn't a country. Number 8. Elephants aren't light. They are heavy. Number 9. I am not a vet. I'm a teacher. Number 10. Tomatoes are fruits. They aren't vegetables. Number 11. Children are young. They aren't old. Number 12. Lemons aren't sweet. They are sour. Number 13. Are you my friend? Yes, I am. Number 14. Is she married? No, she isn't. Então, de tanto que você repete essas formas curtinhas, você meio que já sabe. Toda vez que você disser yes, I am, você vai falar yes, I am. E não yes, I is. Ah, não, calma, isso está errado. Porque você repetiu muito isso. 14. Is she married? No, she isn't. 15. Is soccer a sport? Yes, it is. 16. Are they basketball players? No, they aren't. 17. Is a car expensive? Yes, it is. 18. Am I watching TV? No, I'm not. 19. Where is it? 20. It is in Scotland. 21. Why are you tired? 22. I'm tired because I studied all night. 23. Who is that beautiful woman? 24. That beautiful woman is my mother. 25. What time is it? 26. It is 7 p.m. 27. When is your birthday? 28. My birthday is in June. 29. How are you? 30. I'm fine, thanks. And you? Ok? Então, minha sugestão é para que vocês usem essas frases para vocês treinarem e repetirem para que vocês não tenham que ficar voltando na gramática, ok? Isso vai fazer com que vocês acostumem com essas formaçõezinhas, formações diferentes dessa, vão ligar uma luzinha, um alerta e falar assim, não, calma, isso aqui tá diferente do que eu achei que devia ser, vou ali olhar na gramática, ou não, tipo, tá, eu vou usar do jeito que eu sei, se me corrigirem um dia, se eu ver que tá errado, eu troco, não tem que se prender à gramática, a intenção aqui é fazer vocês
entenderem do zero, partir de um modo, ok, eu entendi o porquê, e agora a gente passa pra frente. Nem sempre a gente tem o porquê, sabe? A explicação de, isso é uma exceção. Exceção significa que existe uma explicação, mas pode ser que os linguistas ainda não sabem dizer pra gente qual que é a explicação. A língua funciona de um jeito que a gente não entendeu ainda o porquê. Mas a irregularidade ali existe. Pode ser que a gente saiba, às vezes não. Se a gente não sabe, a gente chama de exceção. Por causa disso, a gente tem as regrinhas, que quando elas não cabem ali, a gente chama de exceção, mas, de um modo geral, elas funcionam sempre do mesmo jeito. Nesse caso aqui, funciona assim, tá? Então, quando a gente estiver conversando sobre o verbo to be, é bom que vocês saibam essas regras. Passou disso? Deixa quieto. Aceita que aceita que não é, vai depender do quanto que você gosta ou não de estudar gramática. Eu sou uma pessoa que gosto de revisitar a gramática várias vezes, até pelo meu trabalho, lógico, mas eu gosto de fazer assim. Quando eu estudo outras línguas, eu estou estudando espanhol agora, eu gosto de voltar na gramática e falar assim, tá, então é por isso aqui. E daí eu volto pro meu dia a dia normal. Mas se não for seu caso, faz isso com a gente, com a teacher, do jeito que a gente fez. Hora de estudar, via gramática como um manual, senão deixa quieto. Para de ter medo da gramática. A gramática ali é um manual, ela tá ali para te ajudar, ok? Guys, thank you so much. Muito obrigada por assistirem até aqui. Titi fica muito feliz. Volta ali no vídeo de segunda-feira se vocês quiserem aprender ver essa introduçãozinha da aula que eu fiz, né? Do porquê que a gente tem que estudar o verbo to be. E sintam-se à vontade de mandar as perguntas pra mim ali no Insta, ok? Deixa o like no vídeo, agora que vocês estão assistindo como vídeo mesmo, né? Essa live fake. Podem ter certeza que a partir de agora as lives vão ser lives mesmo, né? Ao vivo. Rookie mistake, I'm sorry. Semana que vem a gente tem uma live sobre o presente simples, ok? A gente vai continuar falando sobre presente, o que a gente viu aqui era presente também, mas usando outros verbos que não são o verbo to be, ok? Thank you very much. Me sigam ali no Insta, me sigam aqui no YouTube também, English Takeoff, e espero as perguntinhas de vocês caso tenham, ok? Thank you guys. Bye!